A gente é meio de rafundo, sabe falar essas coisas. Eu sou a Gisele. Eu sou o Geosmar. Nome bonito, assim mesmo, do jeito que vocês estão percebendo. Nunca ninguém sabe se é feminino ou masculino quando fala o nome dele. Até dó. Então, a gente namorou 1 ano e 9 meses. Nós temos 8 anos de casados. E a gente tem 2 filhos. Um de 6 anos, o Pedro, e uma menininha de 2 anos, a Maria Emília. E a gente veio conversar com vocês sobre o diálogo, né? Parece um assunto assim, tão simples. Mas vai falar de conversa, né? Eu tô de saco cheio já desse negócio. A gente quer partir do princípio de que nem todo mundo, né? Nem todas as pessoas têm facilidade de conversar, né? Eu não sei, assim, se vocês passam por isso, mas em casa é meio assim, né? Homem geralmente empaca. Eu tô mentindo? Homem geralmente não gosta muito de conversar, né? Aquela questão, vamos fazer um DR, né? Vamos discutir a relação. Você gosta de discutir relação, não é muito com o homem, né? Tô falando besteira? Ou os homens, vamos conversar, que não é muito assim, né? A gente quer falar e eles não querem tocar muito no assunto, né? A gente pelo menos vive isso lá em casa. O tempo dele é diferente do meu, não sei vocês. Né? Bom, como a Gisele disse, então, na verdade, assim, a gente não veio aqui com a intenção de, vamos aqui fazer uma palestra. Quando convidaram a gente até ficou meio ansioso, porque, não sei lá, falta aquele monte de gente que, sabe? Mas, assim, a gente veio aqui só para conversar um pouquinho, partilhar um pouco da nossa experiência com vocês. Porque o que a gente tem diferente de vocês são apenas os 8 anos de convivência enquanto casados. Tem gente que às vezes tem mais tempo de convivência namorando do que nós de casados, né? Acontece. A gente tem um casal de tio mesmo que casaram depois de 10 anos namorando. Então acontece. Então é só a questão de estar vivendo junto. E muda, né? Acaba mudando. Depois que casa, muda, por mais que pensem que não. Então, pensando em diálogo, nós temos assim que partir do princípio que para que exista um diálogo entre 2 pessoas, precisa haver uma aproximação entre eles, não é verdade? As pessoas precisam estar próximas para poder conversar, para poder ter um diálogo. E assim, o princípio do diálogo, na verdade, parte de uma comunicação. Essa comunicação, quando a gente ouve falar em comunicação, ela pode ser de diversas formas, não é assim? Eu posso me comunicar com você com um olhar, estou me comunicando com você, não é verdade? Posso comunicar com você por um gesto, não é assim? Estou me comunicando, isso é comunicação. Então isso é o início de um diálogo, não é verdade? E vocês dois, quando vocês se conheceram com esse princípio mínimo do início de diálogo, não é? A Bárbara e o Cláudio, quando se conheceram, foi o quê? Foi um olhar? Será que foi um olhar? Estava lá na balada e tal, e daí deu uma olhada para o Cláudio, Cláudio, não é assim? Às vezes dá uma olhada, o Cláudio falou que não foi, pelo jeito que não foi assim, isso coisa dele. Então, mas assim, é o começo de uma comunicação, né? Assim, se olhou, gostou. É lógico que existem, assim, as exceções. Tem pessoas que ao invés de começar de longe, assim, começam a conversar primeiro, né? Tem muita gente que era amigo antes de ser namorado. Não sei se aqui tem algum caso, mas era muito amigo antes de ser namorado, depois acabou começando a namorar. No nosso caso, né, mano? Ela conversava muito comigo, a gente era só amigos, com o tempo ela foi se apaixonando por mim, agora ela é desse jeito. Mas, normalmente, é por esse início de comunicação, assim. Só que essa comunicação, a partir desse momento que ela surgiu, o começo, né, o olhar, o gesto, né, de repente gostou dos cabelos, aos olhos, ao jeito de conversar, gostou. A partir daí, o certo era que isso se aprofundasse a cada dia, né? Olhar, chegou perto, paquerou, conversou, deu aquelas cantadas mais sem graça que existe, né? Para ver se rola, a pessoa tem que estar afim mesmo, porque antigamente a gente dava umas cantadas, se a pessoa não tivesse afim, era que ia ter uma vergonha, mais ou menos assim. Então, tinha que começar a se aprofundar. E no namoro começa a se aprofundar, não é assim? Quando a gente começa a namorar, conversa o tempo inteiro. Tem gente que vai embora da casa da namorada às 3 horas da manhã. Dizem que estão conversando, não é assim que fala? Está conversando. Ela chega em casa para mim, nossa, mas até agora na casa da namorada está conversando. Devia estar, né? Mas conversa muito quando está namorando, não é assim? E normalmente
normalmente essa atração física, o externo, é o que chama muito a atenção quando a gente está começando a namorar. Assim? É o cheiro, é o beijo, é essa atração física que nos aproxima mais. E o que acontece? A partir do momento que a gente namora, fica noivo, aí a gente vai casar. Tudo bem? A partir do casamento, com toda a correria, com todo o desespero que a gente vai no dia a dia, em um trabalho, em outro trabalho também, às vezes já casa, já tem filhos, né? Na relação já tem filhos, acontece isso daí. E o diálogo, às vezes, ele continua naquela superficialidade do começo, sabe? Começou e era só olhar, e de repente conversava de coisas assim, não de coisas banais, mas de coisas superficiais. Não se aprofundava, não se aprofunda no diálogo. Um risco que o casamento tem de estar fadado ao insucesso, né? a não dar certo, é essa questão, é de, a partir do momento que se casa, você não dá continuidade, no diálogo, você não se aprofunda nisso, não é verdade? Na verdade, eu estou conversando aqui, eu nem estou olhando ali atrás o que está passando, né? Falando sobre isso aí, né? Pode passar. Então, sobre essa superficialidade no diálogo ali, né? O certo seria que se aprofundasse a cada dia, mas é muito comum, nessa correria do dia a dia, a gente não de repente, deixar se expressar o máximo que a gente pode durante o nosso relacionamento, para que o outro possa nos conhecer. Então, às vezes, tem pessoas que vivem uma vida, já devem ter ouvido falar nisso, pessoas que vivem uma vida inteira, aí depois de muito tempo de casado, falam, nossa, eu não conhecia essa pessoa. Não é assim?